Professora Valdiana Gomes, produção textual. Vamos iniciar mais uma videoaula e dessa vez nossa palavra é de esperança. No futuro muito próximo estaremos juntos, deposite isso no seu coração, receba um abraço carinhoso meu, tá certo? De saudades e que eu possa encontrá-los bem, em harmonia, né? E também com saudade da nossa escola, tá certo? Dito isso, né, esse breve momento de reflexão, você pega a sua agenda e nós vamos para a correção da atividade da página 99 a 104 do seu livro, tá certo? Que é a indicação de pontuação, tá bom? Então, vamos ver aí. Item A. Há um sentimento de nostalgia expresso nessa crônica. Destaque alguns trechos em que isso fica evidente. Aí tem várias respostas, tem várias soluções, eu vou dar só algumas, né? Outro dia tive saudade do papel carbono, e tive saudade também do mimeógrafo e a álcool, e tive saudade da velha máquina de escrever. Existem outras opções, tá certo? Professora, eu posso colocar só uma, né? Mas a questão diz destaca alguns trechos, então mais de um, pelo menos dois, nada de preguiça. Com que função os parênteses foram utilizados no segundo parágrafo da crônica? Que outro sinal de pontuação poderia ser empregado nesse trecho? Para intercalar um comentário sobre a oração anterior. Foi travessão dupla, certo? Então, anota aí a resposta, né? Nós já vamos para a página 100. C. Qual é a função dos dois pontos no segundo parágrafo? Os dois pontos foram utilizados para introduzir uma pergunta. Então, os dois pontos foram utilizados para introduzir uma pergunta. D. Qual é o objetivo das reticências no último parágrafo? As reticências foram indicadas, né, utilizadas para indicar a interrupção da frase, sugerindo uma pausa para o pensamento. O narrador faz algumas perguntas ao longo da crônica. Que efeito essas perguntas causam no texto? As perguntas, elas se estabelecem, né, por um diálogo, certo? Elas estão estabelecendo um diálogo com o leitor. Por isso que cria uma aproximação com ele. F. Relacione as funções que os sinais de pontuação e destaque nos trechos a seguir exercem no texto. Vamos lá. Indicar o término de uma frase. C. Finalizar uma frase indicando indignação. B. Indicar a supressão no texto transcrito. A. Tá lá as indicações. Identifique e copie da crônica os trechos em que a vírgula foi utilizada para isolar uma expressão explicativa. Olha aí, ó. Mas tive saudade deles, ou melhor, de um tempo em que eu não dependia eletronicamente de outros para fazer as minhas tarefas. Outro exemplo, uma torneira, por exemplo, era algo simples. Transcreva o trecho da crônica em que a vírgula foi utilizada para isolar uma informação que especifica ou explica um termo anterior. Aí você vai lá. Claro que tem o Google, essa enciclopédia no computador que facilita as pesquisas. Para quem não precisa ir fundo nos assuntos, mas muita coisa me implica. Vamos aí para a página 101. Agora, leia atentamente o anúncio a seguir. A. Quem é o anunciante dessa campanha? A quem ele se destina? A Associação Brasileira de Imprensa. Aos leitores em geral. O título do anúncio apresenta um sinal de pontuação substituindo uma letra. Qual é esse sinal de pontuação? E qual seria a letra que ele estaria substituindo? A vírgula, né? No caso aí, a letra G, que está faltando bem aqui, como você pode observar aí na sua página. Certo? Por que houve essa substituição? Para chamar a atenção do leitor para o assunto do anúncio, que trata da mudança de sentido que uma vírgula pode causar em uma frase, dependendo da posição em que ela estiver. Logo abaixo à direita, em destaque do anúncio, está escrito: uma vírgula muda tudo. Você concorda com essa informação? Com essa afirmação? O que você acha? Né? É verdade? Você vai dar a sua opinião. Eu tenho super certeza que sim. Leia os pares de frases a seguir e escreva o efeito que a ausência ou mudança de posição da vírgula causou em cada um deles. Olha, não, espere, não espere. Em vez de dizer para esperar, ele diz para não esperar. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Em vez de dizer que ele sozinho consegue resolver, diz que somente ele consegue resolver. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Em vez de dizer que aceita algo por livre vontade, diz que aceita algo por obrigação.
Alguns escritores fazem uso individual e diferenciado dos sinais de pontuação. Nesses casos, dizemos que se trata de um uso estilístico. Leia o trecho do conto a seguir e observe sua pontuação. Aí você vai ver que ele vai, algumas palavras, dada a publicação do livro, do texto, eu li, né? Tenham cuidado, ele diz facto, mas é fato, tá bom? Aí na página 103. Diante do pedido recebido, qual foi a primeira reação do rei? O que fez com que ele tivesse essa reação? Descaso, desdém, achou que o homem pedia algo absurdo, né? Para conseguir o que havia pedido, o homem tentou argumentar com o rei. Quais foram os argumentos de cada um? O homem argumentou que há uma ilha desconhecida que ainda não consta nos mapas. O rei usou o contra-argumento de que não é possível existir ainda uma ilha desconhecida no mundo todo, né? Considerando a pontuação, como foi feita a leitura da segunda versão? Aí você vai dizer, né, que foi mais fácil, porque a sua estrutura é mais habitual, dando a impressão de ser organizada, principalmente em relação à fala dos personagens, que estão todas indicadas com as travessões, tá bom? Aí a página 104. Tanto o trecho original quanto o reescrito apresentam algumas diferenças. Quais diferenças você percebeu entre os dois? Aí você vai organizar, né? Vai dizer sua resposta. A pontuação e a paragrafação, tá bom? Quinta. Além de ter começado o parágrafo com uma vírgula, quais outras características estilísticas esse trecho do romance possui? Você vai dizer a falta do ponto final, a da letra maiúscula ao iniciar o parágrafo. Além disso, na finalização aparece o conectivo então, sem acrescentar informação. Embora o texto da autora possua características estilísticas a respeito da pontuação, a maneira comum de usar o travessão não foi alterada. Qual é a função do travessão empregado nesse trecho? Ele serviu para dar informação, né, da situação acrescentada, tá certo? Da informação que foi sugerida, da informação que foi acrescentada, tá certo? Nós tivemos aí a nossa correção, né? Aí você vai ter agora a proposta de produção, que vai ser o reconto de uma lenda, tá certo? Que você vai escolher, você vai recontar com as suas palavras, vai fazer no seu caderno mesmo e vai postar, né, na plataforma para que eu possa dar uma olhada, tá bom? Uma corrigida, bem direitinho, levando em consideração os pontos pertinentes dessa produção. Qualquer dúvida você pergunta lá no Meet para mim, estou à disposição de vocês, um abraço carinhoso